Bom dia, crianças, mais uma aulinha nossa, né? Hoje a nossa aula é de ciências e a turminha aí do quinto ano. E hoje a gente vai falar sobre a composição e decomposição da matéria, né? Na aula da semana passada a gente conheceu o que é a matéria, né? O que compõe essa matéria aí e os estados, né, da matéria também. E hoje a gente vai conhecer a composição e a decomposição dessa matéria. Para entender melhor esse assunto, vamos conhecer o conceito de decomposição e composição, relacionado ao meio ambiente e tudo que faz parte da natureza. Então, a composição é o processo de formação de algo, né? O que compõe aquela matéria. E o decomposição é o processo de degradação ou de separação daquela matéria. Então, toda matéria encontrada na natureza é formada por dois ou mais componentes, que a caracteriza como substância pura ou mistura. Ela pode ser de origem animal, vegetal ou mineral, né? A gente tem aqui 3 exemplos, né? De origem vegetal são os vegetais encontrados. De origem animal, né? Tudo aquilo que vem de origem animal, como leite, ovos, a carne, né? Que a gente utiliza, são matérias, né, de origem animal. E temos também de origem mineral. Um exemplo aí que a gente tem é a água, ok? Tipos de misturas, né? Essas misturas, elas podem ser de 2 tipos. Misturas homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea é aquela que, ao ser misturada, elas se juntam, né? E a gente não consegue perceber a diferença de uma e da outra, né? Um exemplo que a gente tem aí da mistura homogênea é a água e o sal, né? Pode ser também a água e o açúcar, né? Vocês podem fazer essa experiência aí na casa de vocês e observar. A água e o sal, quando a gente mistura ela, não conseguimos perceber a olho nu essas duas substâncias, a não ser que a gente prove, né? Então, essa é uma mistura homogênea, elas se juntam. E temos a mistura heterogênea, que é aquela que ela não se mistura totalmente. Um exemplo aí é a água e o óleo. Quando a gente mistura a água e o óleo, o óleo fica na parte superior e a água na parte inferior do copo. Elas não se misturam. Essa mistura é conhecida de heterogênea. E a gente também tem os processos de separação dessas misturas, né? Da decomposição dessas misturas aí. Um desses processos é a evaporação. A evaporação acontece quando deixamos o sol e o vento agirem sobre uma mistura sólida líquida. O líquido evapora e fica o sólido. Nas salinas, o sal é obtido a partir da água do mar através desse processo. Nesse processo aí, a água, né, ela evapora e fica a substância sólida, né? Outro processo de separação é a decantação, usada para separar os componentes de misturas heterogêneas, constituídas de um componente sólido e outro líquido, ou de 2 componentes líquidos. Esses líquidos devem ser immiscíveis, ou seja, suscetíveis à mistura. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso. O componente mais denso, sob a ação da força da gravidade, ficará na face inferior e o menos denso na face superior. O exemplo é água e areia, água e óleo, entre outros, né? Aqui a gente tem um exemplo aí na imagem da água e o barro, né? A água e a argila ali, ó, você pode observar ali no cantinho, né? Então, o barro, ele é mais denso, então ele desce, fica no fundo do copo e a água fica na parte superior. Outro exemplo que a gente falou também de mistura heterogênea, né? Que pode ser por essa separação aí, pela decantação, o óleo, né? Só que o óleo fica na parte superior e a água inferior. O óleo é menos denso, né? Também é usado aí nessa imagem
nos garimpos, né? Para separar aí a água, né? Eles tiram a água, deixam a parte de areia para ser observada e verificar que resíduos tem nela aí, né? Esse método também é usado nas limpezas das piscinas, né? Ao jogar o produto, deixa um tempo lá em repouso, então a sujeira decanta no fundo da piscina e aí é retirada pelo aspirador, certo? Outro método é a destilação. É um processo físico de separação de misturas homogêneas. A destilação ela tem de dois tipos, né? A destilação simples, que é usada para separar misturas homogêneas do tipo sólido-líquido, como uma mistura de água e sal, e a destilação fracionada, que é usada para separar misturas do tipo líquido-líquido, por meio de uso de um aparelho chamado destilador, onde os líquidos são aquecidos várias vezes e separado o que evapora mais rápido. Esse método é muito usado na fabricação de remédio ou para extrair substância dos vegetais, né? Aqui do lado a gente tem um exemplo de destilador, né? E esse método aí, como fala no exemplo, é muito usado para fabricação de remédio, onde eles retiram o insumo, né, da planta para a utilização aí dessa fabricação. Outro processo é a filtração. Esse processo é bem conhecido, né? A gente utiliza no dia a dia da gente, né? Esse processo serve para separar mistura sólido-líquido e utiliza-se a superfície porosa, o filtro, para reter um dos elementos, geralmente o sólido. Um exemplo bem conhecido aí é o café, né? A gente usa o filtro para tirar a parte sólida da parte líquida do café, né? O aspirador de pó utiliza esse processo também para filtrar substâncias sólidas, né? Outro processo que a gente tem aí é a peneiração ou tamiçação. É um processo de separação de produtos para torná-los mais finos, né? Também conhecemos aí no nosso dia a dia a peneirinha, né? É usada aí para fazer o bolo, quando o trigo tá com umas bolinhas, então a gente usa peneira para ficar todos do mesmo tamanho. Também utilizado aqui para nós, para a gente fazer a tapioca, né? Quando a massa tá muito grossa, quem gosta da tapioca mais fininha também costuma peneirar. Então, é um processo aí de separação também de mistura, né? Outro processo que temos é a catação ou escolha. A catação é um tipo de separação de misturas de dois ou mais sólidos, em que as substâncias são separadas manualmente. Esse método é muito usado no dia a dia, na escolha de grãos e na separação de resíduos, né? A separação adequada do lixo. Quando a mamãe, ou aqui quem faz é a tia, né? Quando a gente vai cozinhar o feijão, a gente escolhe ele, né? Separa o que não é bom, os carocinhos que estão ruins, né? E deixa só os bons. Esse processo é o processo de catação ou escolha, onde a gente escolhe aquilo que a gente quer utilizar, né? Também é utilizado esse processo na separação adequada do lixo, quando a gente separa os metais, né? O orgânico, o papel, né? O plástico, todo esse processo aí é também o processo de catação ou escolha. Certo? Então é isso aí, né? A gente conheceu os processos de composição da matéria, que no caso a substância pode ser pura ou mistura, né? Que de origem mineral, vegetal ou animal, e as misturas são de dois tipos, homogêneas e heterogêneas, e os processos de separação dessa mistura, que é a evaporação, a decantação, a destilação, a filtração, a tramição ou peneiração, né? Que a gente conheceu aí. Então, agora é a vez de vocês, né? Fixar melhor esse conteúdo, leiam as páginas
62, 63, 64, 65 e 66 e responda às atividades da página 67 e 68. Caso haja dúvida ou para a gente conversar e entender melhor esse assunto, a gente utiliza aí o WhatsApp, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau.